Olá, sejam todos bem-vindos à 8ª Jornada Nacional de Educação Matemática, 21ª Jornada Regional de Educação Matemática. Eu me chamo Mariane Kneip Jareta e componho a comissão organizadora e serei a mediadora dessa palestra. A temática da palestra de hoje é bastante importante e nos convida a refletir sobre inclusão, diferença e diversidade. A nossa querida Tatiana Lebedeff será a nossa palestrante da tarde. A professora possui graduação em Educação Especial, habilitação em Deficiência da Audiocomunicação pela Universidade Federal de Santa Maria, especialização em Formação de Professores em Educação à Distância pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora efetiva do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas. Uma boa tarde, é um prazer tê-la conosco, professora Tatiana. O espaço é todo seu. Obrigada, Mariane. Eu acho que aquela hora que tu me perguntaste o que eu gostaria de acrescentar, agora eu me lembrei, acrescentar 12 anos de UPF. Com certeza, é verdade. Foi uma vida aí junto com vocês, enfim. É um prazer estar aqui hoje, né? Essa tarde, para mim, aqui chuvosa, fria, escura, mas com certeza, assim, bem aquecida, pela recepção da UPF, sempre que eu posso, seja presencialmente ou à distância, eu sempre me sinto muito acarinhada, assim, pelos colegas, pelos alunos, todo mundo. É muito bom estar participando com vocês. E esse ano passado, e esse ano tenho participado muito com o Luiz Henrique, né, nas bancas de dissertação e qualificação do mestrado, em função de uma, não é mudança de percurso, mas é uma nova linha que eu estou atuando, né, que tem a ver com a matemática para surdos, né. Eu não vou falar em matemática para surdos hoje, porque quando o Luiz Henrique convidou para conversar com vocês, a minha ideia era diferente, mas dizer que me sinto muito próxima, né? Eu tenho uma colega que é da matemática, a professora Thaís Grutzmann. A gente trabalha junto num projeto, né, de matemática para surdos, e até depois, Mariane, a gente pode trocar umas... porque a gente está querendo divulgar bastante o projeto e a gente quer que os professores usem, né? E como vocês têm esse trabalho lá com a Associação de Surdos e Passo Fundo, de repente vocês pegarem o nosso material até para dizer tá bom, não tá, o que tem que mudar, enfim. Bom, então, deixa eu fazer aqui então, nós vamos conversar hoje, né, sobre 3 conceitos, né, que eu acho muito importantes na educação, né, seja no nível que for, seja na modalidade que for, presencial ou à distância, educação infantil, ensino fundamental, médio, ensino superior, enfim. Tem a ver com a inclusão, a diferença e a diversidade. Bom, quando o Luiz Henrique convidou, né, para fazer a conversa com vocês, nós não tínhamos pandemia, então estava tudo muito organizado na minha cabeça, a gente estava se reunindo, nós nos reunimos na UFPEL semanalmente, né, nesse projeto que é o Mate Libras, é matemática em Libras, e a gente se reunia todas as semanas e nós estávamos fazendo uma discussão bastante interessante sobre as produções, né, as produções acadêmicas sobre o ensino da matemática para surdos. E aí,
nós tínhamos pensado em fazer uma discussão. Eu falo nós, porque eu coloco a Thaís aqui do meu ladinho, tá, pessoal? A gente trabalha muito junto. E nós conversamos muito sobre a jornada, né? Ela está participando, mas agora, nesse momento, ela tem uma reunião. Enfim, e nós estávamos fazendo, junto com as bolsistas, né, um estado do conhecimento sobre o uso de vídeos para ensinar matemática para surdos. E aí nós começamos a discutir um pouco em ampliar essa proposta, né, e ver de que maneira a matemática está discutindo inclusão, né, como que a matemática está se apropriando, está fazendo a formação dos profissionais, a formação dos professores e como está essa atuação em sala de aula. Só que aí veio a pandemia e quebrou as nossas pernas, né? Nós ficamos isolados e não, nesse sentido, eu resolvi trocar de percurso, né? Vou inserir durante a pandemia, né? Nós vamos falar sobre a questão da pandemia também. E não vamos discutir tanto essa questão do que tem sido produzido, né? Então, a gente sabe que existe um grupo, existe um GT de inclusão, né? Na Associação de Pós-Graduação, tem um GT agora, Mariane, me perdi no nome da associação de vocês. APAS. Não, na de... que vocês têm eventos com todos os anos e tem um GT específico de inclusão com a Cleia, que é a coordenadora. Mas, enfim, a matemática trabalha bastante com inclusão, né? Mas eu não vou tocar nesse assunto aqui, eu vou ficar mais nos conceitos, né, que estão subjacentes a essa prática. Então, os caminhos da nossa conversa, né? Eu vou tentar contextualizar um pouco para vocês onde nós estamos hoje em termos de inclusão. Vou falar um pouco de legislação, mas eu não vou focar na legislação. Eu vou dizer o que nós já temos, né? E o que nós podemos aproveitar do que nós já temos. Falar um pouquinho sobre a formação de professores, né? Falar um pouco da inclusão em tempos de pandemia, né? Nas exclusões. E, por último, eu vou trazer, porque eu não vou trazer os conceitos agora, de inclusão, diversidade e diferença. Eu vou falar com vocês sobre eles lá no final da nossa conversa, porque eu acho que a gente consegue entender melhor as relações, né, os intrincamentos desses três conceitos, depois que a gente conversar bastante, tá? Então, eu gostaria de começar com a Declaração de Salamanca. A Declaração de Salamanca, ela é um documento extremamente importante para o Brasil. Ela embasa toda a nossa política de inclusão desde 94. Nós tínhamos a Declaração de Salamanca impressa, e essa impressão era um livrinho vermelhinho, pequenininho, e ele era distribuído nas escolas, nas universidades, né? Na UPF nós tínhamos vários desses livrinhos que era sobre a Declaração de Salamanca. E a Declaração de Salamanca, ela inclusive embasa a primeira Política Nacional de Educação Especial do Brasil. Essa política ela foi pouco conhecida, ela não foi tão divulgada como foram outros documentos. Como eles surgem mais ou menos no mesmo tempo, a Declaração de Salamanca ela fica mais conhecida e ela é mais utilizada para sustentar, teoricamente, toda a nossa política educacional inclusiva que vem depois de 94. E o que eu acho mais importante da Declaração de Salamanca, e era isso que eu gostaria de discutir com vocês, de salientar a importância, né? E isso vai reverter depois lá
o nosso penúltimo slide, né, que é retornar à questão da diferença, retornar à questão da diversidade, é que para a Declaração de Salamanca, que foi na realidade, foi uma convenção, né, foi uma reunião para discutir a educação para todos, tá? E nessa discussão da educação para todos, entram, né, os imigrantes, as minorias linguísticas, as minorias culturais, né, e entram as pessoas com deficiência. Então, não foi uma convenção para discutir especificamente educação para pessoas com deficiência, mas foi uma convenção para discutir educação para todos, tá? Por que foi em Salamanca? Por que foi na Espanha? Porque a Espanha, ela é um país dividido, né, em unidades autônomas, entre as unidades autônomas existe existia na época, né, muita relação de xenofobia, né, xenofobia, por exemplo, relação sul e norte, né, então os espanhóis do norte diziam que os espanhóis do sul eram preguiçosos, não trabalhavam, só queriam depender das unidades autônomas do norte, que eram as que tinham condições financeiras melhores. Existia xenofobia com relação às línguas, porque essas unidades autônomas tinham, até hoje tem línguas diferentes, né? Então, existia muita xenofobia com relação às línguas, e existia uma situação de grande preconceito com relação aos ciganos, com relação aos marroquinos, com relação aos imigrantes do norte europeu, do leste europeu, então, como ucranianos, né, eslovacos. Então, existia uma situação de tensão muito grande na Europa, de xenofobia, né? E aí se faz essa grande convenção para discutir a educação para todos. Então, uma das vertentes da declaração é com relação às pessoas com deficiência, crianças e adolescentes com deficiência. Inclusive, é a primeira vez que fala sobre o direito à língua de sinais para as pessoas surdas, né? E aí, todos os países que estavam nessa convenção e foram signatários da declaração. Então, o Brasil foi signatário, ele assinou a declaração, e essa declaração é incorporada pelo MEC como um documento basilar para toda a discussão sobre inclusão das pessoas com deficiência no Brasil desde então, tá? E ela vai ser muito utilizada pelas pessoas na academia também, nas pesquisas, nas universidades, que vão discutir inclusão. Bom, vou trazer alguns autores para vocês que são de base Foucaultiana, tá? E nós vamos falar sobre inclusão, porque quando a gente pensa em inclusão, né, a gente sempre pensa assim, não, incluir quer dizer que alguém está excluído, alguém está fora. Então, eu tenho que trazer alguém de lá de fora aqui para dentro, né? Mas aí, como é que eu sei que alguém está fora? Como é que eu sei que alguém não está incluído? Por que aquele alguém não está incluído? Por que ele não está aqui dentro junto conosco, né? Então, nesse sentido, existe uma norma, né? Existe uma norma que exclui aqueles que estão fora na norma e que nós temos que trazer de volta, porque por alguma razão ele está lá fora. Então, nós temos que, para incluir, né, conhecer a norma, conhecer a diferença. Então, existe alguém que é diferente que está lá fora, tem que trazer essa diferença. E tenho que, principalmente, conhecer, entender, compreender as condições
né? Para que norma e diferença estejam juntos e estejam aproveitando juntos. Eu não posso querer só que a diferença esteja aqui dentro para marcar a presença, né? Tem cadeira para ele, mas ele está aproveitando, está sendo bom para os dois, está todo mundo aproveitando. Como é que eles estão se relacionando? Então, existe uma discussão muito grande, né, sobre o fato de existem matrículas, existe um número de matrículas bastante significativo no Brasil, de alunos incluídos, mas quais são as reais condições desta inclusão? Tá? Como que as pessoas estão, tanto norma quanto fora da norma, quanto o que está excluído, né, quanto diferente, como é que eles estão se relacionando, como é que estão aproveitando este tempo, e se isso está dando certo, né, para melhorar, para modificar, né, para se avaliar essas condições reais de inclusão. Tá? Bom, e aí, esses dois autores, que são a Maura Lopes e Alfredo Veiga Neto, então, e eu quero dizer para vocês que toda a referência bibliográfica que eu estou trazendo aqui, que na realidade são textos, basicamente dois textos que eu trouxe para discutir com vocês aqui na apresentação, né? Esse texto da Maura e do Alfredo e um texto do Scliar. Eles são datados, eles têm data, tá? Então, o Lopes e Veiga Neto é de 2007 e o do Scliar é de 99. E essa datação, né, ela é proposital, porque eu podia pegar alguém de 2020, porque nós tivemos uma enorme produção bibliográfica com a pandemia, as condições de exclusão, de inclusão escolar, né, durante a pandemia. Nós temos um livro, e todos eles em e-book, né, tá tudo disponível na internet, eu tenho recebido quase que semanalmente livros e periódicos que foram publicados agora no hall da pandemia, discutindo a inclusão, como é que os alunos, né, estão lidando, os alunos da educação especial, os alunos que têm diferenças e que estão incluídos, como é que esses alunos estão se vendo com a pandemia, tá? Então, nós temos uma publicação extremamente recente, né? Mas eu não quis trazê-las, porque eu quero justamente provocar o fato da data. Então, em 2007, o que a Lopes e o Veiga Neto comentavam? Que a inclusão naquela época, em 2007, né, era um dos temas mais em voga, né, de discussão, um dos mais difíceis na educação do Brasil, tá? E eles diziam, sobre o assunto, sobram opiniões e posicionamentos políticos, mas falta clareza e objetividade sobre aquilo que é dito. Sob essa palavra, coloca-se em jogo um intrincado conjunto de variáveis sociais e culturais, que vão desde os princípios e ideologias até interesses e disputas por significação. E eu não sei se vocês estão sabendo, mas ontem foi lançado um Plano Nacional de Educação Especial no Brasil. E esse plano foi lançado, né, uma política, né, foi lançada sem consultar as bases. Então, ontem teve uma reunião de 100 pessoas na ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, no GT de Educação Especial, para discutir por que a ANPED não foi chamada para contribuir com essa Política Nacional de Educação Especial. Eu recebi uns 10 vídeos de pais de crianças com síndrome de Down, de crianças com cegueira baixa visão, de pais de surdos, questionando a política, tá? Porque nenhuma associação, nenhuma entidade foi convocada a participar dessa discussão.
Então, tem questões ideológicas, tem questões políticas, tem disputas pela significação do que é inclusão nesse Brasil. Mas o mais complicado, e apareceu hoje uma nota da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o seguinte: para além de não terem, para além do MEC, do governo federal, não ter consultado, né, as pessoas e as entidades representativas das pessoas com deficiência, eles podem ter lançado uma política inconstitucional, porque nós temos, desde 2009, a Convenção da ONU para os Direitos das Pessoas com Deficiência foi incorporada como ementa constitucional. E essa Política Nacional de Educação Especial desta semana tem traços que remetem à inconstitucionalidade. Então, vocês vejam que se em 2007, né, a coisa estava complicada, em 2020 não descomplicou. Pelo contrário, seguem-se muitas opiniões e posicionamentos políticos divergentes, né? Segue-se com pouca clareza e objetividade, e segue-se com uma disputa pela significação do que é inclusão. Então, nós não andamos muito. Bom, eu coloquei esse símbolo de refresh, porque quando eu comecei a discutir com a Thaís, né, nós praticamente discutimos todo esse percurso aqui da conversa com vocês, eu discuti com a Thaís, tá? E aí eu me lembrei de uma situação, quando eu trabalhava na UPF, que nós íamos muito pela FAED, pela Faculdade de Educação, a gente fazia formação de professores no interior, né? Então, nós havíamos viajado para uma atividade de formação continuada, e nós estávamos discutindo Declaração de Salamanca, a Política Nacional de Educação Especial, da época, de 95, né? E aí uma mãe levanta, assim, durante a conversa, ela queria fazer um depoimento, né? Ela tinha um filho com epilepsia, ele tomava uma medicação muito pesada para conter, né, as crises, e aí esse remédio, né, o remédio para epilepsia, ele afeta muito a motricidade fina. E o menino tinha bastante dificuldade com a motricidade fina, com a pega do lápis, a escrita, né, a letra dele era feia, ele tinha dificuldade em escrever. Mas o menino era campeão de xadrez da escola, né? E ele sabia fazer cálculos mentais, enfim, ele tinha muito domínio da matemática. Mas a mãe disse que o filho estava sofrendo muito, né? Porque ele não conseguia copiar todos os problemas do quadro, tá? E que ele ficava todos os dias que tinha matemática antes do recreio, de castigo no recreio, para poder escrever no caderno, né? Para colocar todos os problemas no caderno. Na época não tinha tecnologia, né? O máximo que a gente tinha era a época do mimeógrafo ainda, né? E aí a grande discussão era, esse menino precisava copiar? Alguém não poderia copiar por ele? A professora não poderia copiar por ele? Não poderia ser dado uma folha mimeografada para ele? Ou recortado de livros que a gente fica recortando e usando? Várias de alternativas que poderiam ter sido utilizadas para evitar o sofrimento, né, e a exposição dessa criança, porque ele não merecia ficar exposto dentro da sala de aula, alguém sendo castigado por algo que ele não tinha culpa, tá? Ele tinha dificuldades de escrita. Então, quais eram as modificações do ambiente, né? Como o ambiente poderia se modificar para dar conta dessa diferença, dessa grande diferença entre ele e os seus colegas, né? Bom, mas lá em 97, 98, o que nós já tínhamos, tá? O que nós já tínhamos de legislação?
Então, a gente já tinha uma política nacional para a integração da pessoa com deficiência de 89. Então, já tinha uma política no Brasil que discutia a integração, que discutia que as crianças com deficiência tinham que ir para a escola. Não se falava em inclusão, né? Se falava que a criança tinha que aprender junto com os outros, tinha classes especiais, era uma outra discussão, mas já se falava sobre isso. Tinha a Declaração de Salamanca de 94. Já tinha a Política Nacional de Educação Especial de 95. Tinha um documento, né, que que falava sobre as adaptações curriculares, tá, para a educação de alunos com deficiência, que na época, então, necessidades educacionais especiais. Esse documento de 98. Mas o mais importante, e que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, que aí nós já vamos discutir, então, começar a discutir um pouquinho a questão da formação, né? Que é a Portaria 1793, que é de 94. E o que diz essa portaria? Essa portaria, ela é maravilhosa, porque em 94, ela já recomendava a inclusão no currículo das licenciaturas, da pedagogia e da psicologia, de uma disciplina que falasse sobre a inclusão. Claro que na época, imagine, em 94, os termos eram outros, se dizia normalização e integração da pessoa portadora de necessidades especiais. Mas o que isso aqui quer dizer em 94? Nós temos alunos com deficiência e nós temos que preparar os professores para receberem esses alunos com deficiência, porque é um movimento mundial que está se organizando. Nós já fomos a Salamanca, né? Isso aí é um movimento de educação para todos e nós precisamos preparar os professores. Nós precisamos que na formação já seja dado, né, condições dos professores saberem quem são as pessoas com deficiência, quem são as pessoas diferentes que vão aparecer em sala de aula e o que nós fazemos com isso, né? Então, quando se fala aqui na 1793 em normalização e integração, a gente não pode fazer um anacronismo, né, e dizer, não, eles estavam falando em normalização, isso é errado. Sim, mas naquele momento, eu tenho que olhar com os olhos daquele momento. Naquele momento, o que se esperava era que os professores compreendessem quem eram os seus alunos que iam entrar em sala de aula com a Declaração de Salamanca, né? Quais são essas diferenças, quais são essas deficiências e como eu trabalho com eles. Então, a gente solapa um pouco a questão da terminologia, porque é uma terminologia datada, é da época, é de 94, tá? Mas estava falando da inserção de disciplinas na graduação para dar conta desse aluno. Bom, tá? Então, a gente está voltando para a questão da norma, né? Eu tenho que conhecer a norma, eu tenho que conhecer a diferença e eu tenho que saber como é que eu lido com isso, como é que eu ensino, né, de uma maneira que esse aluno, que não é norma, que é diferença, como é que eu ensino para ele matemática? Como é que eu ensino para ele biologia? Como é que eu ensino para ele português? Tá? Eu vou pegar um exemplo bem perto meu. Como é que eu ensino português escrito para surdos? Tá? Como é que eu vou trabalhar matemática com autismo? Como é que eu vou trabalhar biologia com um aluno com déficit de atenção? Ou com hiperatividade? Né? Como é que eu trabalho com esses alunos este meu conteúdo? Né? Então, a gente estava conversando, eu e a Thaís, então, eu tenho um foco, primeiro que eu tenho que saber qual é a diferença, e o outro foco é saber como eu ensino aquilo que eu já sei ensinar para a norma, como eu ensino para essa diferença, tá? E aí nós fomos ver
na formação de professores aqui da região sul, porque eu não mexo em vespeiro alheio, eu vim mexer só no meu vespeiro. Então, o que a gente tem aqui bem pertinho? FURG, em Rio Grande, Unipampa, UFPEL e em Anhanguera. Essas 4 universidades, elas têm aqui pertinho da gente, no nosso redor, né, curso de licenciatura em matemática. E os alunos formados por essas 4 instituições são os professores, né, que estão aí trabalhando há 20 anos, tá? Bom, Unipampa menos, porque a Unipampa é de 2008, então faz menos tempo, mas as últimas 3 turmas, né, foram formadas na região da Unipampa pela Unipampa, tá? Lá em Anhanguera, a gente não conseguiu o retorno, porque eles não colocam material no site, o PPC não está no site, e eles ainda não deram o retorno por e-mail, tá? Mas, mostrar para vocês. A FURG tem uma disciplina que não, no título não está inclusão, né? Educação Matemática e Docência 3, mas ela fala sobre integração e inclusão escolar de pessoas com necessidades educativas especiais. Então, só pela terminologia, a gente vê que é uma disciplina mais antiga, né? Ela não é uma disciplina tão nova, porque ela está com uma terminologia já mais defasada, né? Antiguinha. Enfim, é oferecida no 3º semestre, tá? A bibliografia eu não quis colocar aqui porque iria ficar muito poluído, mas não é uma bibliografia assim que fale muito sobre o ensino para pessoas com deficiência, mas enfim, né, dá para, às vezes nem sempre o que está na ementa é realmente o que o professor faz, mas é importante que esteja, pelo menos, né, nos conteúdos, tenha essa ênfase, né, na inclusão. Mas é só uma disciplina, tá? Na Unipampa tem a disciplina de educação inclusiva, ela já é uma disciplina com nome, né, de educação inclusiva, no 5º semestre. Ela usa uma terminologia mais atual, né, de inclusão, mas ela é muito, o que nós achamos, né? Ela é muito mais voltada a discutir política do que discutir prática educativa, né? Pela ementa e pela bibliografia, a FURG e a Unipampa, apesar de terem a disciplina que trata da inclusão, a FURG trata mais de uma prática educativa e a Unipampa trata mais de uma discussão sobre as políticas, né? Sobre o contexto, mas não trabalha como ensinar para esses alunos, né? Então, fala sobre quem são esses sujeitos, as características e formas de intervenção pedagógica, mas não deixa claro que é uma disciplina de como eu ensino matemática para eles, tá? A da FURG já é mais como eu ensino matemática para eles. E a UFPEL, que vergonha, nenhuma disciplina, né? Nós não temos nenhuma disciplina na UFPEL que trabalhe com inclusão, né? Então, nós temos formado professores de matemática para aqui, para a região sul, que saem apenas com a disciplina de Libras, né? Que se é para pensar a diferença de alguém, tem só sobre a surdez, tá? Então, como é que eu lido com esses professores, né? O que acaba acontecendo? Lá no nosso projeto, vai muito aluno da graduação, da licenciatura, trabalhar conosco, né? Mas nós não trabalhamos efetivamente em sala de aula com surdos, nós produzimos material didático, que é diferente, né?
Claro que sempre nós discutimos com os alunos, com os bolsistas, qual é o objetivo desse material, para que funciona, como é que a gente faz, mas eles não têm isso curricular, né? É o aluno que quer, é o aluno que se interessa. E a Thaís acaba recebendo muitos alunos que saem de Libras, que vêm para o nosso projeto e que voltam para o mestrado, tá? Mas isso não é curricularizado, é quem gosta. E onde é que esse professor vai receber informações sobre essa diferença? Onde que o professor vai conhecer, vai aprender a trabalhar com essa diferença, tá? E aí eu trago outro refresh, mas esse aqui é muito recente, né? Então, se eu me lembrei lá de 97 ou 98, a Thaís diz assim, não, eu vou ter que contar uma pior então, né? Ela tem essa disciplina, que é Seminário Integrador 3, então ela trabalhou uma proposta de plano de aula, e aí cada aluno teria que fazer o seu plano de aula, e no plano de aula, como a gente tem todo esse trabalho, né, lá no MATLibras, ela havia colocado como pressuposto que na turma, né, teriam 2 alunos surdos e um intérprete de Libras, né? E aí um aluno do 8º semestre, né, então é um aluno que está saindo do curso de licenciatura em matemática, escreveu assim no plano de aula: ora, se eu tenho um aluno surdo, eu não preciso fazer nada, porque já tem intérprete na aula. Como se o aluno fosse do intérprete, como se um aluno surdo não necessitasse, né, pela sua diferença, alguma adaptação, alguma pesquisa, algum material diferenciado, algum questionamento extra, né? Nada. Não tem intérprete, já valeu, já dá conta, né, dessa diferença, né? Então, isso é um desconhecimento porque não teve na formação desses alunos disciplinas ou professores que falaram sobre inclusão e como eu trabalho matemática com esses alunos. E isso não é, aqui na UFPEL, um privilégio da licenciatura em matemática. Só tem um curso de licenciatura, aliás, são 2 cursos de licenciatura que têm uma disciplina de inclusão obrigatória. Um é teatro e o outro é pedagogia. Nenhum outro curso tem uma disciplina que lide, que trate, que fale, que reporte sobre a inclusão das pessoas com deficiência em sala de aula. Nenhum outro, tá? Então, isso é muito sério, tá? Porque a gente está aqui lendo coisas de 2007, nós vamos ver coisas de 1999, e que parece que é recursivo, está voltando, né? Nós estamos sempre repetindo, mas em algum momento nós temos que pensar nesse processo de formação dos professores. Por que nós estamos sempre dando curso de formação continuada? Sim, surgem metodologias novas, dispositivos, tem muita coisa nova acontecendo, mas a base, né, a base para esse aluno de como é, o que é essa diferença, eu não posso esperar 4 anos, 5 anos, ou eu não posso esperar depois de formado, se ele vai pegar aluno com deficiência no estágio, tá? Então, eu tenho que preparar esse aluno antes, tá? Bom, em 2020, o que nós já temos para esse aluno vir para a sala de aula e dizer, não preciso de nada, porque já tem intérprete, né? Então, nós temos tudo aquilo que a gente tinha visto antes, né, em termos de legislação, até 98, e depois nós temos 2001, né, nós temos 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2014 e 2015, a Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Então, legislação, nós temos muita, nós temos boas leis,
nós temos leis que garantem os direitos, nós temos leis que garantem a formação dos professores. O que nós não temos, a meu ver, né, são dispositivos que cobrem isso, né, dos governos, porque eu tenho que ter condições de sala de aula, eu tenho que ter condições de formação, eu tenho que ter condições de formação inicial, lá com a nossa portariazinha de 94, né? Por que ela não foi implementada? Porque ela era uma recomendação, né? Então, a gente precisa que essa recomendação, ela vire outra coisa, ser mais séria, né? Mais incisiva, ser um decreto, ser algo que não só recomende, mas que mande inserir na formação dos professores disciplinas que falem sobre a diferença, sobre a inclusão, e que fale como eu vou trabalhar com esse aluno, né? Que dê uma base para entender a diferença de cada um. Bom, não vou discutir legislação aqui com vocês, porque ela está disponível, né? Seria um curso inteiro, mas nós temos boas leis. Nós temos leis que dão inveja a outros países. Eu tenho uma co-orientanda em Portugal, e a legislação sobre educação de surdos brasileira é muito melhor que a portuguesa, tá? Então, a gente tem coisas muito boas, propostas muito boas, mas a gente tem que colocar em prática, né? E aí, pensando em tempos de pandemia, né? Pensando em tempos de pandemia, para essas pessoas com deficiência, como é que está sendo em casa? Né? Quais são as condições de inclusão, né, de exclusão das pessoas durante a pandemia? Bom, então, se a gente pensar na última pesquisa da TIC Educação, que é de 2018, ela foi publicada em 2019, mas ela foi feita em 2018, né? Nós temos números muito assustadores das condições de tecnologia das crianças, adolescentes, e escolas e professores em 2018. Será que em 2 anos elas modificaram tanto assim? Então, 30% dos alunos que estudavam em 2018 nas escolas urbanas não tinham nenhum tipo de computador em domicílio. Tablet, computador portátil ou de mesa, tá? Entre os alunos que conseguiam, né, acessar a internet, 18% era exclusivamente pelo celular, tá? Os alunos da escola particular, 72% possuíam computador portátil. Já nas escolas públicas, esse percentual, ele é 38%. Então, ele é muito inferior, tá? A questão da internet na escola. Então, a TIC Educação traz um retrato da internet da escola que dá vontade de chorar. Primeiro, uma internet de baixíssima qualidade, né? Restrito à direção e secretaria, os alunos não acessavam a internet na escola, e muitos dos laboratórios de informática defasados, sem banda larga, sem acesso, então era para brincar no computador com softwares locais e não para acessar a internet, tá? O que os alunos faziam, então, quando eles tinham acesso à web, tá? Eles viam filmes e séries, eles brincavam, né, mandavam mensagem por aplicativos, pesquisavam coisas na internet por vontade própria e usavam rede social. Nada para a escola. Então, a relação web, produção do conhecimento, não era trabalhada com os alunos na escola, tá? Então, o que a gente vê, né? Só 21% dos professores disse que os alunos saberiam lidar com informações na internet, sabiam
entender o que era uma informação falsa e o que não seria uma informação falsa. Então, isso mostra que os alunos nunca tiveram na web, tá, uma possibilidade de produção de acesso ao conhecimento escolarizado, né? São outros tipos de informações que me chegam, né? É para lazer, é para entretenimento, mas não é para estudar e para aprender, né? E aí nós temos uma relação bastante séria em tempos de pandemia do que os alunos sabem fazer um uso instrumental, né? Ligar o computador, ligar o celular, e um uso crítico. Então, saber procurar conteúdos, saber aprender, saber usar para aprender, para interagir de forma protocolar, como é na escola. Tá? Então, os alunos não sabiam isso. E a gente não dá para os alunos na escola, nem na pública e nem na privada, condições, né, de fazer uso crítico da web. Como é que eu entro na web com segurança? Tá? Então, toda aquela discussão do nativo digital, né, aquela discussão do Prensky, do nativo digital, a gente tem o Prensky depois, né, ele relativiza isso, porque o nativo digital, eu não posso dizer que essa criança da escola pública que não acessa a internet, que não tem dispositivo em casa, que ele é um nativo digital. Não é. Então, não é assim tão fácil para esses alunos que nunca tiveram a experiência, né, lidar com isso agora em tempos de pandemia, né? Então, o próprio Prensky, ele relativiza, depois a discussão de nativo digital, diz, não, existe uma sabedoria digital, mas sabedoria digital, ela é desenvolvida por um letramento digital, né? Um letramento crítico digital, que não é só saber jogar, mas é saber usar, ter discernimento, ter criticidade com relação aos conteúdos e às práticas sociais que vão ser realizadas ali na rede, né? E eu me lembrei muito com essa pandemia e com a maluquice toda que foi esse ensino remoto, de uma escola que eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado, que é uma escola da Inglaterra, a Oak Lodge School, em que os alunos tinham 10 horas semanais de aula sobre segurança na web. Então, eram aulas que eles tinham com professores, né, ensinando a como usar todo o potencial da web, o que eu faço lá dentro e como eu posso me manter seguro, né? O que é segurança digital? Então, os nossos alunos que tinham celular proibido, né? Celular é proibido no Rio Grande do Sul. Eles nunca usaram o celular em sala de aula, tiveram que assistir aulas, responder, interagir, entender, aprender pelo celular. Então, ficou muito discrepante, né? Enfim. E aí nós temos que pensar com relação a isso com as pessoas com deficiência, né? O aluno surdo, excluído linguisticamente, a criança com TDAH, a criança com hiperatividade, que não suporta, criança com hiperatividade não suporta aula remota. Vocês já devem estar aí cortando os pulsos, porque eu já estou falando há 50 minutos e eu não paro, e eu ainda não estou no final, né? Eu dei aula agora esse semestre para o mestrado e doutorado, e a gente chamava os alunos, e os alunos não estavam lá. Por quê? Porque não se suporta. É muito tempo de tela, e a gente não estava preparado, nós não temos o hábito de aprender pela tela. A conexão, né? Nossa conexão é péssima, e não foi de maneira nenhuma melhorada, né? A Unicef, ela entrou em contato com o governo federal fazendo uma sugestão de segurança
de segurança, de conexão para as crianças e adolescentes brasileiras, que as crianças e adolescentes brasileiras, em situação de vulnerabilidade digital, elas deveriam ser contempladas, algo que tivesse ligado ao programa família, alguma coisa assim, né? Porque as crianças estão desconectadas, elas não estão na escola. É um dispositivo, um celular para 4, 5 membros da família, para 3, 4 crianças estudarem. Às vezes é o dispositivo da mãe, que tem que levar, tem que sair para trabalhar, ela trabalha com aquele celular. Então, tem muita situação de vulnerabilidade, né, das crianças de escolas públicas, crianças com insegurança alimentar, e que está sendo cobrado que elas entrem na internet, né? Como? Então, imaginem crianças em situação de vulnerabilidade alimentar, com deficiência, e que a elas está sendo cobrado que entrem, que acessem a web, acessem a escola por um dispositivo que elas não têm em casa, né? Então, nós estamos muito mal em conexão, né? De um ranking internacional, nós estamos no 72º lugar, então a coisa está muito feia em termos de conexão. E as condições de escola, né? Se a gente for pensar nas escolas, a gente fica pensando, nem todas estão conectadas, nem todas tinham laboratório da informática, mas nem todas têm banheiro, né? Então, o último censo, e é o censo de agora, né? Que é assustador, né? Que 41% das escolas de ensino fundamental estão ligadas à rede de esgoto. 52% das escolas dispõem só de fossa, e 6% das escolas não têm nem esgoto. 11 mil escolas no Brasil, e isso é assustador, não tem sequer um banheiro. Então, para essas crianças, né, se a gente for pensar em crianças com deficiência, onde na sua escola sequer tem banheiro, quais são as condições de inclusão durante a pandemia? Então, nós temos algo de muito sério que está acontecendo no Brasil. Nós estamos defasados, e não é com relação a uma legislação. A nossa legislação é interessante, ela não é a the best, mas ela é muito boa, mas nós temos que ter dispositivos para cobrar ações reais dos governos municipais, estaduais e o federal, para dar conta que essa escola, que não tem banheiro, tem que ter, né, gente? Pelo menos um banheiro. Então, nessa escola, como é que está sendo o ensino remoto, né? Então, às vezes, a gente fica discutindo algo muito no plano macro, mas lá no micro, a gente não se deu conta. Então, a pandemia, ao meu ver, ela extrapolou, assim, a percepção, ela trouxe à tona a percepção de que nós temos exclusões muito maiores, né, a se discutir, né, e que nós temos que trabalhar de uma maneira mais holística, pensar na situação dessas crianças e adolescentes. E já encaminhando para os finalmente, eu não quero cansar muito vocês, né, eu trago, então, os conceitos desafiadores, né, que conceitos foram esses que eu tentei discutir com vocês e que eu vou trazer o Scliar para me ajudar a discutir, tá? Primeiro é o conceito de inclusão. Então, o que o Scliar dizia, gente, em 99? Então, vejam que está datado isso, está 99. E nós estamos ainda discutindo isso, né? Que parece que nos discursos se tentava reduzir o conceito de inclusão, né? Que é um conceito extremamente complexo e multifacetário, assim, né?
há uma experiência escolar, a contiguidade física das diferenças. Então, nós colocamos o coleguinha aqui sentadinho do meu lado e ele não faz nada durante a aula inteira, né? Então, só por estar ali, ele já está incluído, né? E isso passa pela formação de professores, isso passa pelas condições da escola, isso passa pela gestão, isso passa por políticas públicas, né? Então, o SCLIA nos advertia em 99, gente, vocês estão falando de inclusão como se isso fosse só colocar a criança dentro da sala de aula, né? E nós estamos vendo hoje, com a pandemia, que não se evoluiu, sim, eu não quero desfazer todas as conquistas que foram feitas, mas nós estamos ainda batendo nessa tecla, né? Nós ainda não estamos preparando os professores. Então, a localização, né? Então, tu reduz a inclusão a uma localização, ele está localizado, ele está sentado, ele está posto na escola com todos, tá? E aí o SCLIA provoca, para que serve a escola? Né? Para que serve a escola para essas crianças? Para que serve a escola para as crianças da norma? Né? O que a gente vai fazer com esse conhecimento curricularizado, estandardizado, dividido em tópicos? Né? O que a gente fez com isso tudo agora durante a pandemia? Sobre a diferença, né? Que as diferenças, elas são construídas histórica, social e politicamente. Então, se nós tínhamos algumas diferenças em 99, em 95, em 98, nós temos outras diferenças agora, ou elas se ampliaram, né? Essas linhas divisórias, elas foram alargadas, elas foram diminuídas. Vamos discutir sobre essas diferenças, né? Por exemplo, o menino o formando lá da Thaís, eu tenho um TIOS resolve, eu tenho um intérprete resolve, eu não tenho que me preocupar com esse aluno surdo, né? O aluno surdo está ali, ele está incluído, mas qual é a diferença real, né? As diferenças não são fixas, essenciais, elas não são parte do indivíduo. Então, isso é tão interessante, porque na Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com diferença de 2009, né, já se falava o seguinte: a exclusão, a diferença, a deficiência, ela está no ambiente, ela não está no sujeito. Não é essencial ao sujeito, está no ambiente que não sabe lidar com ele. Então, vamos modificar esse ambiente para que os outros, né, todo mundo possa ter acesso de maneira igualitária a esse conhecimento que está sendo produzido, enfim, né? E as diferenças, elas não podem ser entendidas como um estado não desejável, impróprio, de algo que cedo ou tarde voltará à normalidade. Então, se eu tenho um menino, por exemplo, com hiperatividade, né? Não é essencial, ele não é vertido naquela hiperatividade, ele tem uma série de outras características que são maravilhosas e que eu posso aproveitá-las, né? Não é com remédio que ele vai voltar ao normal, não é com a idade que ele vai criar um normal para ele, né? Então, eu tenho que aprender a lidar com essa diferença. E que outras maneiras, né, o meu conteúdo, a minha sala de aula, a minha organização, ela pode ser feita, né, em sala de aula. Que adaptações são necessárias, né, que outras atividades eu posso propor. Então, quando a gente fala em diferença, não, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, ela tem muita potencialidade, ela tem funções, tá? Mas não é porque ela está ali junto com os outros que isso vai curá-la. Então, eu tenho que ter adaptações, eu tenho que me modificar, eu tenho que modificar o ambiente para dar conta disso, né? E modificar o
boletim dela, não são coisas que ela não alcançou. E isso, a educação inclusiva, ela é muito de 1 para 1. Às vezes, tu tem um aluno que o parâmetro de avaliação dele tem que ser ele mesmo, né? Eu não posso ter um parâmetro de 30. Ele é o parâmetro dele mesmo. É de 1 para 1, é dele para ele mesmo. Olha tudo que ele conseguiu avançar, olha tudo que ele conseguiu desenvolver, olha todas as habilidades que ele já está tendo desde o início. Então, pensar sempre, voltando à Declaração de Salamanca, centrar na criança, né? Não é na norma. E o discurso da diversidade, né, que o Scliar colocava lá em 99, que às vezes a gente discute, a gente vê muito na TV, né, país diverso, país plural, ai, a diversidade, somos todos diferentes, mas essa diversidade parece sempre assim, ó, mascarar, por um lado, mascarar a real diferença entre as pessoas, e nós temos que respeitar essas reais diferenças entre as pessoas, né? Às vezes mascara, né, as diferenças culturais também, tá? E a gente não pode deixar que isso aconteça. E uma aceitação de um pluralismo, né, mas que está sempre se referindo à norma ideal. Então, existe uma norma ideal, existem os diferentes, e esses são os diversos. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar com a diferença, né? O discurso da diversidade, ele pode muito bem mascarar essas diferenças. E a gente não quer, as diferenças são importantes, né? Nós precisamos compreendê-las para aprender, desenvolver condições para lidar com elas, né? Buscar, pesquisar, entrar em contato com outros. Olha, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, o que eu faço com relação a esse conteúdo de matemática? Então, não é pensar na diversidade assim como algo que vai... que nós podemos aprender na diversidade. Não, nós temos que aprender com a diferença, né? Então, não pensar numa norma ideal, tentar tirar a norma ideal, mas pensar que todos nós somos diferentes e que uns são mais diferentes que os outros, né? Bom, então, quais as práticas que a gente tem visto durante a pandemia, né? Isso muito com a questão do que tem pululado nas redes e né, em todos o material acadêmico que tem sido produzido, né? A gente tem que se perguntar se os professores e as escolas realmente conhecem seus alunos, tanto com como sem deficiência, né? Os alunos têm condições de fazer tudo isso que a escola está pedindo? Quais foram as modificações que a escola propôs para os seus estudantes, né? Durante a pandemia, principalmente para os alunos com deficiência, houve modificação? Os trabalhos, a demanda, está sendo modificado para eles também? Existiu durante a pandemia um assodamento, uma correria, né, muito grande por uma prática desconhecida, que os professores não estavam preparados, as famílias não estavam preparadas, os alunos não estavam preparados. E eu acho que nós, como sociedade civil, nós ficamos muito à mercê, né, e não fomos brigar por isso, porque eu acho inviável o que está sendo feito, né? Nós não discutimos muito isso, nós estamos pegando agora nós vamos ver o resultado disso ano que vem, porque o MEC não fez nada, né? Foi uma inação do MEC, as escolas simplesmente transpuseram o que era presencial para a tela, uma tela nem sempre adequada, né? Se a gente pensa em celular, não é uma tela adequada para ficar 4, 5 horas por dia tendo aula ali. Então, aulas teóricas, aulas expositivas, um esgotamento dos professores, um esgotamento das crianças e nenhuma ação por parte do MEC para acolher professores, para suavizar esse momento, para dar um alento, para tentar
diminuir o impacto, né? O impacto que teve tanto a pandemia, o tema pandemia, quanto o impacto de sair da escola, de não estar na escola, né? Então, isso é muito sério. E eu acho que isso foi o maior erro que nós, enquanto sociedade civil, tivemos, foi de não cobrar do MEC, né, um posicionamento mais adequado, mais cabível, né, em relação à pandemia. Então, está todo mundo assistindo no mesmo tempo de sala de aula, está todo mundo tendo que fazer as mesmas apostilas do que as aulas presenciais, está todo mundo fazendo a mesma coisa que você fazia lá na escola, né, e em casa. Não quer dizer que esse trabalho deva ser desconsiderado, mas a que custo foi, né? Foi muito sofrimento dos professores, muito sofrimento das crianças. Então, aqui é um retrato que eu trago. A mãe me autorizou a utilizar essa fotografia. Esse é um menino com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não suporta mais as aulas, né? Ele não consegue assistir. A mãe tem que sentar ao lado dele o tempo inteiro, né? E as aulas são trocadas, né? Eles têm que trocar dentro da plataforma cada período para o professor, e se a mãe não está junto, o menino não troca, né? E aí ele vai fazer outras coisas, abre 500 abas, enfim. Então, é muito sofrimento, tá? E não é só ele tem uma condição diferenciada, mas 500 outras mil crianças estão nessa situação agora. Então, esse é um menino com uma situação diferenciada, mas nós temos outras condições, né, outras situações que a gente sabe que as crianças estão em sofrimento, né, e que as mães estão sendo as professoras de seus filhos. Então, a que custo, né, nós chegamos nesse pré-final de 2020, pensando em inclusão, pensando nas exclusões que nós tínhamos e que estão sendo evidenciadas agora, né? Eu não sei se a minha fala foi muito derrotista, triste, pesada, mas é um pouco como eu me sinto, né? Eu não poderia fazer algo muito diferente do que eu sinto. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, que é um momento difícil, que é um momento brabo de discutir inclusão e exclusão, e nós estamos vendo muito mais exclusões do que inclusões, né? Para que ele seja um momento de reflexão, de desconstrução e de reconstrução. Então, eu gostei muito dessa série que os artistas plásticos fizeram com relação à pandemia, né? Então, essa imagem da Santa Ceia, a original, com o Cristo solito com a máscara, né? E ninguém, isolamento total, né? Lockdown. Então, os artistas conseguiram pensar e reconstruir, desconstruir as coisas dadas, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir mais nessa perspectiva, né? O que vai ser daqui para diante, ou como poderia ser daqui para diante, o que nós podemos propor sobre inclusão daqui para diante. Nós não podemos mais aceitar a escola sem banheiro, sem esgoto, sem saneamento. Como é que vai ser um retorno para uma escola sem torneira para lavar as mãos, né? Nós temos que pensar na inclusão também das crianças com deficiência nessas escolas, não mais como uma cadeira, né, como um espaço, mas como possibilidade de aprendizagem, como potência de aprendizagem, desconstruir, né, alguns paradigmas que a gente tinha, enfim, pensar na potência desse momento, para pensar propostas de reestruturação de currículo, né, que tanto conteúdo a gente tem, para que serve uma escola para nós, né? Para que serve essa escola, como dizia o Scler em 99? Para que a gente tem escola, né? Para que tanto conteúdo? Pensar na formação dos nossos professores, dos nossos estudantes, para que não terminem o 8º semestre achando que surdo só batendo mãozinha lá
só na Libras tá, deu, já tem intérprete, não precisa mais nada, né? E eu acho que a gente tem que começar a pensar, eu acho que esse movimento que a Jornada de Matemática fez está sendo super importante, de propor um novo formato, de propor um novo modelo, de desafiar professores, estudantes a se inserirem, né, numa discussão maior, e eu soube que teve bastante inscrição de diferentes lugares do país, que não seria assim se fosse presencial. Então, eu acho que a pandemia nos possibilitou repensar, refletir em tudo que a gente pode desconstruir e reconstruir, né, nesse momento. E eu acho que é um momento fértil para a gente conversar. Enfim, muito obrigada. Aqui estão as duas referências principais que eu utilizei aqui para conversar com vocês, né, o texto do Scliar e da Maura e do Alfredo. E agora eu abro para conversa, desculpe que eu me estendi muito, e eu disse para a Mariane que não precisava me avisar, mas no fim precisava, viu, Mariane? Foi muito gostoso te ouvir, eu acho que foi bastante rico, né? E está aqui bombando a nossa lista de perguntas, né? Antes de passar para as perguntas, a gente aqui da UPF está muito preocupada com a questão da inclusão, né? Em outras edições do curso, nós tínhamos a disciplina de Educação Inclusiva e Libras, mas era 2 créditos, mais ampla, mais teórica, com todas as licenciaturas, né? Neste currículo que está em andamento, no quinto, sexto semestre, nós temos ainda, não aconteceu, a disciplina mais direcionada à matemática, então, aonde a gente vai buscar tratar um pouco das metodologias, né, e fazer essa experiência, né, não só na surdez, que a gente tem o projeto de extensão, mas contemplando e, claro, com tentativas e erros, né, de acerto, de buscar dar uma qualificação mais adequada para os nossos professores iniciantes, né, e ao menos discutir com eles a necessidade de adaptações das práticas docentes, né. Então, eu acho que é uma caminhada, né, que vai sendo construída a partir dessas experiências e dessas necessidades. Já é o começo, né. Nós temos aqui vários depoimentos que eu vou ler para ti, tá? Professora Marisol Melo, trago uma experiência, nós da Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, Santa Catarina, na reformulação do PPC, inserimos, além das disciplinas obrigatórias, diversidade e inclusão e Libras, nos desafiamos a propor uma disciplina ainda timidamente, de 2 créditos, voltada para articulação entre educação especial e matemática. Que bom, hein? Olha aí, eis aí o desafio para os formadores que não tiveram formação, requeremos um trabalho muito coletivo. Deixa eu baixar aqui, que agora ficou complicado. Essa disciplina que deverá ocorrer daqui a 2 anos, pois a matriz é nova, tempo para dialogarmos. Que bom. Que bom, Marisol. Eu me lembrei agora de outra, porque eu esqueci de inserir, eu fiz a pesquisa, mas esqueci de inserir. O IFE aqui, ele dá um curso daquelas de formação pedagógica, né? Para quem tem bacharelado, por exemplo, em engenharia, agronomia, né? E faz o curso de formação pedagógica. Não tem também educação inclusiva. Então, chegasse a consultar, então. Tá. A Vanessa Medeiros, na grade curricular do meu curso, ela não disse qual é a instituição, se há apenas uma disciplina de educação inclusiva, mas detalhe, é optativa e não obrigatória, infelizmente. Infelizmente. Eu vou, já no mesmo sentido, eu vou ler aqui para ti uma questãozinha do Henrique. Deixa eu ver se eu acho. Agora, viu, são tantas aqui que a gente se perde. Assim, vai tomando uma aguinha que eu leio. A Daniela Silva. No ano passado, era professora de uma turma do 8º ano, em que havia um aluno autista
não alfabetizado e que em matemática também estava aprendendo conteúdos atribuídos às séries iniciais. Há alguma orientação, medida, política que oriente o professor das séries finais, que precisa aprender a ensinar conteúdos para os quais não foi preparado em sua formação? Tá. Nós temos o atendimento educacional especializado, né? Isso está em legislação. Então, as crianças em inclusão, elas têm direito, né, ao atendimento educacional especializado, que também é para orientar os professores, né? Então, não é colocar a criança em sala de aula e lavar as mãos, né? Então, o atendimento educacional especializado, ele orienta os professores, ele trabalha com a criança de maneira individualizada e também dá subsídios, então, enfim, para os professores trabalharem com essa criança. Então, é um diálogo, é uma relação, né? Então, tem que procurar o atendimento educacional especializado da rede, né? Em realidade, tem que estar dentro da escola, né? E tem que estar dentro da universidade. Aqui na UFPEL, essa última gestão que nós tivemos, inseriu o atendimento educacional especializado no ensino superior. Então, os alunos com deficiência, então, eles têm monitores, né, para acompanhá-los, e também os professores recebem informações e todo o apoio da equipe que trabalha com... Então, o aluno tem um monitor e o professor recebe apoio da equipe. É bem interessante, porque na legislação prevê da educação infantil ao ensino superior o atendimento educacional especializado. Aqui nós temos o SAIS, que faz esse papel, né, de orientar os professores e auxiliar os alunos, né? Exato. É importante esse espaço, né? Esse canal aí, muito importante. O Henrique Vieira, a prefeitura deve ser, eu não sei se é de Passo Fundo, ele não colocou, mas a prefeitura contrata alunos da licenciatura para trabalhar como monitores nas escolas com os mais diversos tipos de deficiência. Entretanto, os alunos de licenciatura entram em uma sala sem preparação nenhuma, apenas com o endereço da escola e se virem. Quer dizer, falta orientação. Falta orientação. E, Henrique, em Passo Fundo, não sei teu município, ainda são alunos da licenciatura, né? Aqui em Pelotas, é só o ensino médio. Então, na realidade, não é monitor, é um cuidador, é alguém para levar no banheiro, é alguém para ajudar na merenda, mas não é alguém para trabalhar junto às questões pedagógicas. Não é assim o ensino médio magistério, não, é qualquer ensino médio. Terminou o ensino médio, pode ser monitor de crianças com deficiência. Então, essa é uma briga grande aqui de Pelotas, né? Porque o monitor tem que ser alguém qualificado, né? Tem que ser alguém que dê conta das questões pedagógicas, que trabalhe junto, numa relação de parceria com o professor, né? Ele não vai ser o professor particular do aluno, mas vai ser alguém que vai dar conta dessa relação pedagógica, colegas, professor, aula. Então, precisa, sim, de orientação, precisa, sim, de supervisão, né? Aqui, esses monitores que entram da universidade, né? Então, como é que se selecionam os monitores do AEE, da UFPEL? São alunos colegas do mesmo curso. Então, um aluno de história vai ser monitor de um colega de história, né? Então, abrem os editais e esses alunos, eles têm supervisão semanalmente. Tem que conversar semanalmente sobre o que está acontecendo, como é que eu atuo, o que eu posso fazer. Então, são essas questões que é bem delicada e que precisa, né? Precisa muito de orientação. Eu atuei anos no município, né, como professora, como docente,
E, às vezes, a questão era o seguinte, se tem um monitor, quer dizer, então o monitor vira para os alunos. Não, o professor, cabe ao professor da disciplina orientar a atividade do monitor com aquele aluno, Exato, né? Ou exato. o monitor pode assumir a turma do professor, enquanto que o professor se aproxima desse aluno e desenvolve alguma tarefa, né? Então, esse monitor não deve ficar solto, sem um planejamento, sem um objetivo para aquela situação, né? E, às vezes, o que acontece é isso, né? Que o monitor vai fazer alguma atividade e aí a coisa fica mais complicada, sem orientação, né? O professor Pereira, então, faz uma questão, como a professora Tatiana vê esse predomínio nos cursos de matemática, onde se vê, embora pouco, apenas Libras e não as outras possibilidades de inclusão. Fica muito frágil, né, a formação desse aluno, né? A Libras, inclusive, ela é importante, sim, né? Mas ela não dá conta também da questão pedagógica, né? E ela é focada para o aluno com surdez, né? A Libras, o pressuposto da Libras é ensinar língua, né? E aí as questões pedagógicas, elas às vezes elas não são tratadas na disciplina de Libras, né? Depende muito do professor discutir educação bilíngue, educação para surdos. Mas se o professor quer ensinar só língua, ele vai ensinar só língua. Inclusive, essa é uma discussão grande, assim, agora tem um grande movimento sobre o currículo de Libras, né? Desde a educação infantil até o ensino superior. Mas, realmente, nós precisamos melhorar a formação dos nossos alunos, e não são só os de matemática. É como eu comentei, aqui na UFPEL, por exemplo, só 2 cursos têm educação inclusiva como obrigatória, pedagogia e teatro. Nenhum outro tem, né? Alguns usam, aí o que os alunos fazem, por exemplo, eu sou da história e me interesso por inclusão. Aí eles se matriculam como optativa na disciplina da pedagogia. Então, acaba que vai depender do aluno discutir a sua formação, né? Buscar uma formação mais adequada com relação à inclusão. E não tem volta, né, gente? O aluno com deficiência está na escola, está na universidade, ele vai estar cada vez mais dentro da sala de aula. Então, a gente tem que formar, tem que preparar o professor. A Daniele Jesus, aqui em São Luís, no Maranhão, teve concurso da prefeitura para o cargo de cuidar e pediram só o ensino médio de requisito. Em alguns casos, os professores tiravam o aluno da sala e deixavam sob a responsabilidade do cuidador. Exatamente. Em 2020, né? 2020, Daniele, já vi muito isso, assim, ó. O cuidador levar o aluno para o pátio e ficar no pátio correndo, batendo bola, jogando, né? Por quê? Porque é um aluno que incomoda, é um aluno que precisa de uma atenção diferenciada, né? Mas existe um potencial pedagógico que pode ser desenvolvido ali. E, às vezes, é muito essa falta de orientação, falta de conhecimento, que leva a essa retirada do aluno. Não, vamos tirar ele da sala de aula, porque ele está com o cuidador, está no pátio, né? Está passeando. Atendido? Está atendido, está atendido. Exatamente. Bom, tem várias postagens, né? Falou a realidade que vivenciamos, é necessário trazer isso à tona, não podemos tapar o sol com a peneira, é uma situação real que precisamos evoluir na educação, fala o Denis Silva. Aqui tem um depoimento da Laura Luara, perdão, Luara, desculpe, tá? O teu sobrenome, sinto muito, mas eu não consigo ler. Muito interessante discutir essa temática. Diante da inclusão de alunos com necessidades especiais, me sinto impotente pela falta de preparo, de apoio e de estrutura. Uma das turmas que leciono, temos 47 alunos, sendo uma aluna com autismo leve, outro com autismo severo e outra aluna com paralisia cerebral.
Gostaria de saber a opinião da professora sobre os alunos que estão frequentando a escola para socialização, ou seja, a orientação que recebemos é que não é importante ensinar. Tá, não é importante ensinar, assim, né? A escola, para que serve essa escola, né? Trazer lá a pergunta do Scler, para que serve essa escola? Então, eu me lembro de uma... Hoje eu trabalho só com surdos, né? Mas eu trabalhei muito tempo com outra... Dependia da situação, a gente trabalhava com outras deficiências, trabalhei muito... propriamente com a educação inclusiva, né, com os fundamentos da educação inclusiva e tal. E uma vez eu fui para Bagé para conhecer uma... Não se chamava ainda, mas seria o atendimento educacional especializado. Não era esse nome, tá? Mas era a classe de reforço, uma coisa assim. Mas era o atendimento educacional especializado. E aí, era uma escola de periferia, e tinha uma professora que era responsável, que era professora do atendimento educacional especializado, e ela me mostrando a dinâmica da escola e não sei o que, e eles tinham uma dinâmica muito interessante, porque era assim, ó, agora vai ter uma prova, né, e é uma prova mais discursiva, então tinha um menino com síndrome de Down, era na sexto ano, seria o sexto ano, e então ele vai fazer uma prova comigo, né? Então ela tirava ele da aula e ele ia fazer a prova. Era o mesmo conteúdo, Pena que a gente não tinha naquela época celular e máquinas fotográficas e esses dispositivos para registrar, porque é algo que eu tenho assim, ó, a imagem que eu tenho no cérebro é daquela prova. Então, era uma prova de biologia sobre pirâmide alimentar. Então, enquanto os outros estavam fazendo todo o trabalho discursivo, esse aluno, que ele não era alfabetizado, ele não sabia ler e escrever, tá? E ele tinha bastante dificuldades para oralizar, ele tinha dificuldades de fala. Ele montou a pirâmide nutricional, né? Era mimeografado, porque era na época do mimeógrafo. Cortou todos os alimentos, pintou, e ela dizia, o que é isso, o que é isso? Então, ele identificou todos os alimentos. E ele montou a pirâmide, ó, então tem que comer pouco e bastante isso, mais ou menos isso, e pouquinho isso aqui. Ele deu uma aula de pirâmide nutricional, né, nos 50 minutos ali, que ele recortou, colou, pintou, ele sabia, ele aprendeu, né? Ele mostrou que ele tinha participado efetivamente da sala, das atividades em sala de aula, mostrou de outra maneira, né? Então, são essas adaptações, essas modificações, essas orientações que profissionais da área da inclusão, da área da educação especial, em parceria com os professores, né, vão estar trabalhando. Então, os alunos, é super importante socializar, é óbvio, mas é super importante aprender, né, e eles estão nessa escola para isso, para aprender. Talvez eles não aprendam da mesma maneira, talvez não aprendam no mesmo ritmo, talvez eles tenham que aprender até algumas coisas um pouco diferentes, né, menos aprofundadas, né, mas que eles têm, sim, um potencial ali de aprendizagem e que a gente tem que se preocupar com esse potencial, sim, com certeza, né. Tatiana, devido, né, à globalização que a gente está vivendo, um outro ponto que aqui, né, a gente não falou, porque é muito amplo, né, nós temos recebido também em sala de aula pessoas, alunos, com uma pluralidade de cultura, né? Os haitianos estão aí, né? E outras culturas, outras etnias que também estão chegando nas nossas escolas, na nossa sala de aula, e como lidar, né, com práticas
práticas docentes que sejam pelo não preconceito, né? Sim, ou para trabalhar um pouquinho essa questão de ter respeitar outras etnias também, né? Não excluir no sentido de social também, né? Como que a gente pode trabalhar com essas questões também que são importantes e que estão aí na nossa escola atual, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente disso. Eu acho que é um pouco a estratégia que a gente faz com o aluno surdo, né? Por exemplo, se tem um aluno surdo incluído, o que a gente traz para a sala de aula? Cultura surda, né? Então, olha aqui, tudo que tem de potencial nessa cultura, então a piada, o teatro, os dicionários, a tecnologia que é usada, olha aqui, tem surdo que é piloto de avião, tem surdo que é manequim, manequim é horrível, modelo gráfico, manequim, mostra a idade. Né? Tem um surdo que é famoso, que ganhou tem aqui o Dança dos Famosos do Faustão, né? E nos Estados Unidos tem o Dança com as Estrelas. E aí teve um surdo que ganhou lá, né? O Dança com as Estrelas. Então levava vídeo para mostrar, olha aqui, o surdo lindo, maravilhoso, dançando, ganhando prêmio, não sei o que. Tarará. Então, desmistificar, né? Mostrar essa cultura, trazer para a sala de aula, fazer com que se apropriem, que comam coisas que essas culturas estão fazendo, que aprendam palavras, que aprendam a língua. Eu acho que trazer para dentro, né, e mostrar o que é diferente, que é, como é que é a música, como é que, né? Esses tempos eu li, e isso é muito recente, deve estar na internet ainda, uma matéria de um jornal de São Paulo, uma matéria denúncia, né? Que havia um número excessivo de diagnóstico de autismo em crianças refugiadas da Síria. Aí, né, a grande discussão era, então essas crianças, elas estavam sendo encaminhadas pelas escolas para diagnosticar algo, porque não podia estar certo, aquela criança não estava bem, né? E aí estavam diagnosticando autismo. E aí as crianças sírias estavam cheias todas com rótulo, né, de autismo. E aí a grande discussão era, se as crianças foram, não se sabe o que você passou lá, primeiro, né? Quais são os traumas dela, o que elas passaram lá durante a guerra. Elas atravessaram o planeta para chegar numa terra desconhecida, com pessoas com uma língua desconhecida, numa escola com hábitos desconhecidos, comidas, cheiros desconhecidos, e agora elas têm que aprender português, falar português, escrever português e se comportar como outros, né? Tem questões culturais, religiosas, tudo ali emaranhado. Então, óbvio que elas iam estar com um comportamento estranho. Seria questionável se elas não tivessem com um comportamento estranho, né, queridas? E aí esse jornal denuncia, disse, gente, né? Por que procurar o problema na criança? Será que a escola não está enxergando ou acolhendo de maneira equivocada? O que falta a essa criança? Daqui a pouco a mãe está lá, não me dá pânico dentro de casa, né? Como é que está a família dessa criança? Então, é muito fácil rotular, né? E olhar com o olhar não está na norma, tem problema, né? Então, é complicado isso. Então, as crianças sírias em São Paulo não foram acolhidas. Então, não foram acolhidas, né? Que foram diagnosticadas em massa como autistas. Ai, meu Deus, eu sempre quebro esses. Vamos ver o que temos mais. Deixa eu ver qual é a sequência aqui.
Momentos de aprendizado. A Melina Santos, momento de aprendizado e de discussões muito, muito importantes. Parabéns. Tauana D'Ambros, entrei em escolas em situações críticas, mas não tanto. Mas acompanhei casos de alunos sem celular e sem internet, tendo que pedir emprestado para as aulas remotas. Todo mundo se reinventando, né? Vamos ver. Essa aqui já foi, né? Do autismo do menino. São Luís, especialmente discussão de estar. A Clarissa Correia, creio que especialmente essa discussão deveria estar traduzida em Libras. Também, faltou, né? Verdade, Clarissa. Lisandro Machado. Não, mas esse aqui acho que é um comentário que não perdeu um pouco o sentido, né? Aqui, a Andrea Lopes, eu acho que é sobre a pandemia, né? Em nossa escola, os alunos estão recebendo atividades impressas e adaptadas. Ressalto que nossa maior dificuldade foi conscientização da qualidade das atividades adaptadas. Logo, os alunos, com a autorização dos pais, estão sendo atendidos individualmente, respeitando todas as normas de segurança, tanto para que o aluno quanto para o docente. Ressalto que o resultado em nosso atendimento tem melhorado. Que legal, acho André. Que legal. Destaco que as referidas ações surgiram diante do incômodo pelo descaso dos mesmos. Cascavel. A Marisol Melo, boa colocação, professoras. Nós temos vários alunos haitianos na graduação, mas também há muitas crianças nas escolas, e por vezes não consideramos suas trajetórias, especialmente em relação ao currículo brasileiro proposto, sem falar que o ano letivo deles inicia em tempos distintos que o nosso. Até isso interfere, né? Até isso interfere. Que implica em adaptarmos mais ainda a proposta pedagógica. É isso aí. Professor, sim, quando... essa é outra. Já estou lendo aqui a mais. Desculpa. A Marisol falou, né? Até a questão do clima, né? É tudo diferente, tudo. Se a gente pensar, por exemplo, assim, eu tive ano passado no Oriente Médio, né? Os cheiros são diferentes, né? É tudo diferente para essas crianças, né? Então, a gente precisa ter mais disponibilidade para eles, dar mais tempo, né, acolher mais, trazer a cultura, mostrar que essa cultura é bonita, o jeito de falar é bonito, porque eles se sentem realmente algo muito fora do contexto, né? Então, nem toda criança tem resiliência para se adaptar e né? Depende de muitas coisas, cada um é um. Isso era a discussão da Declaração de Salamanca, em 95. Essas crianças de migração, né? Que eram as do norte da África, que iam ali para a Espanha, as crianças ciganas, crianças que migravam dentro da própria Espanha, de norte e sul. Então, era essa acolhida a diferença. É uma aprendizagem centrada na criança, com as suas diferenças, independe qual era, linguística, cultural ou alguma deficiência. A Declaração de Salamanca, eu tenho um carinho por esse documento, assim, muito grande, né? Porque ele é muito abrangente. E no Brasil a gente pegou porque nós não tínhamos essa situação da imigração na época, né? Nós assumimos ela muito pelo viés da criança com deficiência. Mas hoje a gente pode buscar lá a Declaração de Salamanca para falar dos imigrantes, com certeza. Bom, nosso debate está chegando ao fim, né? Antes de passar a palavra final para ti, eu vou lembrar os nossos participantes que tem aí uma enquete de avaliação, para que vocês respondam, por favor, avaliem esta atividade. E eu vou devolver, então, a palavra para a professora Tatiana fazer as considerações finais
né, para que a gente encerre esse momento que foi tão gostoso. Ai, gente, eu só tenho a agradecer. Eu estava muito preocupada, assim, em vir falar, eu digo, mas eu não sou da matemática, né? Então, como é que eu faço essa articulação, né? Mas foi muito bom rever vocês, gente querida, amada. Obrigada pelo debate, adorei as considerações, né? Adorei essa discussão da imigração. A gente fica realmente muito focada, às vezes, nas pessoas com deficiência. Eu fico muito focada na surdez, né? Mas a gente tem que lembrar que a Declaração de Salamanca ela é muito mais abrangente, né? Agradecer muito pelo carinho. Enfim, me colocar à disposição aqui. Então, muitíssimo agradeço em nome da jornada, né, pela sua disponibilidade, por aprender contigo um pouco, né, mais, e adoramos esse momento. Muito obrigada. Tá? Gratidão.